sempre gostei de estudar. Eu me formei em Direito, me formei em Pedagogia, sempre estudando, sempre querendo melhorar, porque o conhecimento é uma coisa que você não pode deixar na sua vida. Você tem que sempre estar aprendendo cada dia, cada vez mais. Então, isso que eu fiz. Eu fiquei me preparando para subir também. A vida é muito interessante. A vida te ensina que você tem que ser a sua prioridade, que você tem que se amar. E mudar é um ato de amor. É a gente adquirir conhecimento. Se você não adquire, se você não aprende, se você não acompanha esse desenvolvimento, você fica para trás. E não é porque você está aposentada, que você tem 80, 70, tenha lá o que for, e você não pode ter outras experiências. Então, como eu gosto de estudar, eu estou aprendendo marketing digital e a inteligência artificial. Sua história de vida importa. Estamos iniciando mais um episódio do Imigrou, seja muito bem-vindo. Estamos hoje com uma convidada, olha só, Miriam Carletti. Ela é uma mineira do interior, passou por Belo Horizonte e veio para a América, conhece vários países, uma imigrante daquelas assim que realmente tem uma história pessoal de superação, passou por momentos difíceis, vai dividir conosco, mas deu a volta por cima e hoje está aqui aos 81 anos com toda a energia, participa dos eventos e veio contar pra gente um pouco da trajetória dela e o segredo de estar nesse, como se diz, né, Miriam? Good shape, que você fala? Young forever, não é isso? Young forever. Muito obrigada, Miriam, por você ter vindo compartilhar conosco a sua história de uma forma mais integral, porque você no Imigrou já participou algumas vezes. Hoje nós vamos ir mais fundo nessa história. Muito obrigada. Obrigada a você, Karine, por me aceitar hoje aqui. É um prazer estar com você e com esse Imigrou que está sempre fazendo essas entrevistas maravilhosas e eu sou uma privilegiada de estar aqui hoje com você. O prazer é todo nosso, a casa é sua, Miriam. Amém, obrigada. Vamos começar. Miriam, um pouquinho da sua infância. Quem foi a Miriam, menina de Teófilo Otton? Eu cresci como uma menina normal, estudando, indo à escola todos os dias, ficando em casa. A minha mãe era separada do meu pai, então ela nos criou sozinha, eu e meus dois irmãos. E a nossa permanência era mais sem a presença da nossa mãe, porque ela tinha que trabalhar para nos sustentar. Ela era muito inteligente, ela era professora de francês, de história do Brasil, era contadora e trabalhava em 3 empregos. Então, a gente não teve muita assistência e muita orientação, mas fomos felizes de acordo Com que a com o condição possível, né? permitia. Então, sua mãe também é uma batalhadora, uma mulher guerreira, porque ela era uma maternidade solo numa época que isso não era bem visto, né, Miriam? Não, não era bem visto e a mulher sempre era julgada por estar separada. Mas ela era realmente essa guerreira que nos criou e que fez todo o possível, tudo que ela pôde para nos ver bem. Sim. Vocês na infância reconheciam isso, o esforço dela, assim? Ou era uma coisa que vocês, é normal? A gente, você sabe, nunca reconhece, né? A gente era criança, não tinha assim muita experiência. Hoje eu sei mais o valor que ela tinha do que antes, quando eu era criança. Uhum. É, a maturidade, né? Você já É. passou por algumas situações também que você te permitiu ter mais É. empatia, né? Isso é natural, né? Que a gente, na época mesmo, quando acontece, a gente não dá esse valor, infelizmente. Uhum. E na sua adolescência? Porque você teve um casamento bem jovem, né? Fala um pouco sobre como isso aconteceu, por que dessa decisão? Pois é, eu estava com 14 anos, que lá tinha a praça que a gente ficava passeando, aquela coisa toda, e conheci o meu futuro marido. E fomos levando, e me casei com 17 anos. Eu era uma menina sem nenhuma experiência, nem sem saber o que era o casamento, que responsabilidade é essa, mas aconteceu. E sua mãe te apoiou? Não, ninguém queria o meu casamento, nem ela, nem meus irmãos. Mas você sabe, a gente, Jovem? jovem, teimosa, não aceitava isso. E levei assim, e me casei assim mesmo, e deu no resultado que deu. E qual foi o resultado, Miriam? Que resultado foi esse? Deu no resultado que deu?
Porque ele nunca foi o marido que eu talvez esperasse. Naquela época eu era inexperiente, não, não sabia assim, muito da vida, não tinha nenhuma expectativa, mas não foi o marido que eu esperava. Uhum. Porque você é 17 anos, né? E você tem 6 filhos. Como foram essas gravidezes, Miriam? Assim, foi logo em seguida? Ou você teve um tempo? Foi. Assim, dos 17 até os 26 eu tive meu último filho. Então foi praticamente um por ano. Praticamente. Sim. Miriam, e como era esse dia a dia de uma menina, né? Assim, hoje, 17 anos, a gente considera outra criança, né? Vejo as crianças, as meninas hoje de 17 anos, algumas. Então, de 17, 18, 19, já com filho, marido, casa, sem o apoio, assim, né, da família. Como foi esse dia a dia? É, você sabe, a gente não tem muita experiência. Eu era realmente uma criança. Quando todos me viam com aquela meninada, falava assim, não é possível. Eu tinha 26 anos quando eu tive 6 filhos. Eles olhavam para mim e tinha até pena de ver uma menina com 26 anos, já com 6 filhos. É uma experiência, vale a pena, tudo vale a pena na vida, mas eu acho que a pessoa tem que se amadurecer mais um pouco para se casar e ter Uhum. filhos. E o seu marido, na época, como era a relação dele com você e com as crianças? Olha, o meu relacionamento com o meu ex-marido foi muito difícil, porque era um homem que não sabia se comunicar, não, não tinha muita proximidade, e na realidade, o que ele só queria mesmo era sexo. Por isso, 6 filhos, né, Miriam? Era a única coisa que ele parecia que gostava da vida, na vida. Uhum. Era insistente, era só pensava na satisfação dele e que não era a minha. E foi muito difícil para mim suportar tudo isso por 12 anos, por causa das crianças, né? A gente tem que. Eu nunca me separei dele antes por causa das crianças. E você trabalhava à época? Eu nunca trabalhei fora antes, mas nós tínhamos um restaurante muito conceituado na cidade e que eu controlava tudo, fazia as compras, fazia todas as necessidades do De restaurante, logística olhava. e administrativa. De, Hoje, né, que já passou o tempo e que essa discussão, né, sobre os relacionamentos e a posição do homem já avançou bastante, a gente já conversa mais abertamente sobre isso. Hoje você consegue ver que seria uma situação abusiva, um relacionamento abusivo? eu acredito que sim. Na época, eu achava que isso era natural, que tinha que ser assim, que eu não tinha nenhuma experiência. Mas hoje, com, com todo essas informações que nós temos sobre abuso, né, no casamento, eu considero que sim. E qual foi a gota d'água para você decidir realmente pelo divórcio? Que à época Era era uma separação. decisão difícil, não? Porque você ficaria, ainda mais no interior, eu sou do interior, eu sei, fica falada, não é essa Nossa, expressão? mãe. Você viveu isso, fala um pouco pra gente. Sim, eu vivi isso nessa experiência, porque não existia divórcio, era separação. Você era separada. E isso, naquela época, era uma coisa assim de espantar. Mulher separada era aquela coisa, né? Aí eu, separada, me mudei para Belo Horizonte. E aconteceu um caso muito interessante. Quando nós fomos alugar um apartamento, que a minha mãe mudou comigo, minha mãe era separada, e eu também. Nós não podíamos alugar um apartamento porque éramos separadas. Então, eu tive que arranjar um ex-namorado meu para alugar no nome dele para a gente conseguir o apartamento, para você ver como é que era naquela época, o Preconceito. preconceito. Em algum momento você viu assim que a sua reputação
foi linkada da sua mãe, no sentido assim, também filha de mulher separada só pode ser separada. Isso teve na época? Não, até que foi só nesse aspecto de aluguel, mas no mais foi tudo assim tranquilo, entendeu? E eu segui minha vida e E como foi assim, o dia que você resolveu sair de casa? Porque você tinha 6 crianças. Você lembra bem, provavelmente, desse momento, né? E deve ter sido uma decisão bem dolorosa. Você levou as crianças? Como foi? não. Foi uma decisão muito difícil para mim, por causa das crianças. Além dos abusos psicológicos, né, que eu sempre sofri, verbal, né, e tudo, ele então começou a me agredir fisicamente. Então, quando isso aconteceu, eu dei um basta. Falei, hoje isso não vai mais acontecer, nem por causa dos meus filhos. E resolvi, então, a mudar para Belo Horizonte e começar a minha vida tudo de novo. E as crianças ficaram com ele na casa, porque nós tínhamos uma casa, as crianças tinham onde ficar. Uhum. Eu não podia levar 6 crianças comigo, sem saber para onde eu ia. Eu tive que começar do zero, eu tive que começar tudo de novo. Então, eu tinha que esperar um momento certo e apropriado para me trazer minhas crianças de volta. E esse período você, porque eu penso que deve ter sido bem difícil você manter algum contato, já que você cortou relações com seu marido, não é? Exato. Como foi essa parte, assim, de você continuar tendo contato com seus filhos, nutrindo uma relação, pensando em quando você reuniria de novo a família? É, assim, eu não sabia bem o que eu ia fazer, nunca tinha tido emprego, nunca tinha experiência nenhuma assim, mas mudando para Belo Horizonte, eu tive, como é que fala, a oportunidade de começar a vida como funcionária pública. Então, eu fui me organizando porque eu tinha meu salário. Uhum. E então, com isso, eu tive a oportunidade, eu sempre já reservava o meu dinheiro para comprar passagem para ir para o interior, comprar os presentinhos e ir visitar os meus filhos. Eu nunca deixei de visitá-los. E como foi esse emprego que você conseguiu? Você priorizou o estudo? Como foi essa etapa de recomeçar? Foi um concurso que teve, né? E eu passei em primeiro lugar e fui trabalhar. Foi aí que eu comecei a me organizar na vida. Você pensou, teve aquele momento assim que você estrategicamente falou: preciso dar uma virada, eu vou estudar, eu vou abraçar essa oportunidade do concurso? Foi assim? Você se lembra disso? É, eu sempre gostei de estudar e tendo essa oportunidade de trabalhar lá, eu me formei em direito, me formei em pedagogia, sempre estudando, sempre querendo melhorar, porque o conhecimento é uma coisa que você não pode deixar na sua vida. Você tem que sempre estar aprendendo dia, cada vez mais. Uhum. Então, isso que eu fiz, eu fiquei me preparando para subir também, porque eu comecei na Câmara Municipal como telefonista. Depois eu fui crescendo de cargo até trabalhar no Legislativo com os vereadores. Muito bom. E a parte de estudar o direito, de entrar numa universidade, de se formar, uma profissão tão prestigiada, especialmente no Brasil, acho que no mundo todo, né? Tradicionalmente, o direito é uma profissão prestigiada. Como foi para você realizar esse sonho e para sua mãe também, né? E isso, porque minha mãe era muito inteligente, ela era formada em ciências sociais, contadora, ela fazia conta, né, na mão, na caneta, que não tinha computador, não tinha nada disso. Então, eu sempre tive isso dela, de estudar, de ser a matriarca da família, minha mãe era assim, né? Então, eu sempre gostei, foi muito bom, foi um sonho realizado de eu ser uma das primeiras da faculdade Milton Campos, que é muito famosa em Belo Horizonte. Então, foi para mim, foi
uma experiência incrível me formar e trabalhar antes de vir para cá também. Trabalhei no escritório de uns amigos meus. Entendeu? Uhum, uhum. E você se aposentou na Câmara, trabalhou até se aposentar? Sim, eu me aposentei e aí, né, vim aqui para os Estados Unidos. Miriam, e quando foi que finalmente você conseguiu? Não, agora eu já estou em condição de reunir meus filhos. Exatamente. E aí, assim que nós alugamos o apartamento, depois eu comprei também o meu apartamento, né, eu e minha mãe e tudo. Aí eu fui trazendo os meninos. O mais velho veio, depois o segundo, depois a Milene. E só os dois menores que não quiseram vir, que começaram a ter a vida deles, casaram, essa coisa toda. Mas a gente sempre estava reunido, sempre eles me visitavam, sempre eu ia visitá-los, sempre fomos muito unidos. Mas teve aquele momento na infância que eles não entendiam a sua decisão e você, por razões claras, não podia ser tão transparente com eles para preservar realmente, né, a infância e, de certa forma, a imagem do pai também. Você teve esse momento de uma certa revolta dos seus filhos? Claro, né? A criança não entende, né? O que está acontecendo. E eu, na época, eu não soube também explicar muito para eles e tudo, né? A gente sem experiência, sem conhecimento, assim, da vida. Foi muito difícil para eles, entendeu? Até hoje eu sinto, às vezes, um tipo de revolta por causa disso que aconteceu, né? Mas eu espero que, como eles são todos adultos, casados, eles entendem, né, agora o que é um casamento, como que uma pessoa deve ser tratada. Então, eu espero que, né, tudo se resolva e, graças a Deus, nós vamos continuando. Sim. É a grande família, é isso, Miriam? É isso. É a família que Deus me deu, que eu amo muito. E estamos sempre juntos, sempre apoiando um ao outro. Isso que é importante. Sim. Miriam, eu sei que a gente não deve, né, ficar olhando para o passado. Eu, pelo menos, tento. Diz que quem olha para trás vira estátua de sal, não é? Dizem. Exato. Mas se você pudesse, nesse contexto, fazer algo de forma diferente, você faria? Não, eu acho que, de acordo com o tempo e da época, eu acho que foi a melhor decisão da minha vida. Sim. Uma questão de sobrevivência, de certa forma, né? Exato. Você, às vezes, na vida, tem que tomar decisão, porque você é que tem que fazer isso, ninguém vai fazer isso por você. Miriam, e qual mensagem você poderia deixar para mulheres que hoje estão em relacionamentos abusivos? Olha, eu acho muito importante uma mulher prestar bem nos sinais desse relacionamento, porque os sinais vêm, a gente que não enxerga. E se você pensa que vai mudar o outro, isso é totalmente impossível. Você não muda ninguém. Se o outro não quiser mudar, não é você que vai fazer isso. Então, se você está nesse relacionamento, do tipo que eu tive, eu acho melhor você sair dessa. Eu acho melhor você se priorizar. Nem pelos filhos, você acha que não? Nem pelos filhos, nem pelos filhos, porque os filhos não merecem você viver num relacionamento de brigas, de, de tormento. Isso é muito pior para eles do que a separação e você continuar a vida com eles e dando um outro exemplo de vida. Uhum. Basta fazer uma reflexão, né, Miriam, de como teria sido se a decisão tivesse sido outra. Exato. Que A você... Miriam, aos 81 anos, estaria como? Será que ela teria Exato. uma faculdade? Será que ela teria alguma independência? Teria, né? Então, isso eu conquistei. Eu fiz isso para mim, por mim e por eles. Então, é uma coisa que você tem que fazer por você. Não espere que ninguém vai fazer por você. Você toma a sua decisão e mantém essa decisão, porque é o melhor que pode ser. Uhum. Porque se eu não tomasse essa decisão, eu estaria lá como hoje. Eu me admiro, eu me amo, eu me aceito hoje como eu sou.
E eu fico imaginando como seria se eu estivesse lá. Então, foi a melhor decisão da minha vida. Muito bem, isso dá uma paz, ter essa Nossa, consciência. muito, muito. Eu sou muito mais mulher, eu sou muito mais eu do que antes. Eu me anulava, eu não me apreciava, sei lá. Eu acho que se você gosta, se gosta, você tem que mudar. Você muda, e não a outra pessoa vai mudar por você. Uhum. A vida é muito interessante. A vida te ensina que você é, tem que ser a sua prioridade, que você tem que se amar. E mudar é um ato de amor. Mira, e você teve 6 filhos. Hoje, os seus filhos estão em boas condições de vida. Você fala, porque nós somos amigas, sabe, gente? Então, ela me conta que os filhos dela, com o maior orgulho do mundo, que eles são bem-sucedidos, são boas pessoas. Fala um pouco sobre esse seu orgulho materno. É, é um orgulho, né, quando você vê que seus filhos estão bem, não fazem usar drogas, essas coisas todas, serem pessoas honestas, pessoas que trabalham. Então, isso é um orgulho para a mãe, né? Ver que apesar de todas as dificuldades que, né, tanto eles como eu passei também, no fundo, né, tudo deu certo. E eles estão felizes e eu muito mais ainda. Eu quero sempre celebrar com eles todas as nossas vitórias. E eu fui avó com 37 anos. Muita gente nem começou a ter filhos, eu já era avó. Então, os netos é a continuidade da nossa vida, né? É maravilhoso ver, reunir essa família, que é muito difícil reunir, né? Que um aqui, outro ali, mas quando reúne, que a gente vê que ela cresceu, ela floresceu. Então, isso é motivo de alegria, né? E orgulho. E a família é fértil e não para de crescer, porque Não, nasceu um bebezinho agora, né? agora, deve ser uns 2 meses, mas eu acho que deve ser a última, parece. Ah, vou ver. Aí, será que você vai ser bisavó? É, só não sei que Deus bisavó. Ai, meu Deus. Mira, e você experimentou na sua trajetória o que alguns dizem ser a maior dor do mundo, né? Que é a perda de um filho. Fala um pouco pra gente sobre esse momento. Foi um momento muito difícil, né? Porque a perda de um filho é, não tem, é inexplicável, mas era um filho maravilhoso. Era o filho, o marido, o consultor, ele era tudo para mim, porque ele era o mais velho e nós nos entendíamos em tudo. Tudo a gente fazia junto. É um filho que toda mãe gostaria de ter. Mas Deus também gosta, né, daqueles que são bons também, né? Mira, e depois dessa trajetória densa no Brasil, em Minas, família, infância, filho, maternidade, todo esse contexto, você, já aposentada, decide mais uma aventura e vem ser imigrante na América. Fala um pouco sobre essa decisão. Eu estava passeando em Recife e escutei uma amiga minha falando sobre os Estados Unidos. Ela foi muito feliz aqui, que trabalhou, ganhou muito dinheiro e que adorou. E eu pus aquilo na minha cabeça. Falei, gente, não é mesmo que eu vou lá para ver? Eu vou lá visitar. E cheguei aqui em Nova York. Veio a passeio. Vim a passeio. Estou aqui até hoje. Dessa viagem de turista, você já não voltou, você já ficou. Fiquei uns 2 anos, né? Seus filhos já estavam grandes Já no estavam Brasil, grandes, né? todo mundo já casado, tendo suas famílias, e eu, na minha vida solo, Uhum. resolvi me aventurar. Eu sempre fui muito aventureira. Eu sempre gostei de passear, de viajar. Com energia. Sempre gostei, sou muito curiosa, né? Então, eu falei, olha, eu vou lá para ver isso. E vim. Sem ele, nem B, sem saber falar inglês, sem conhecimento, nem igual. E pronto. Mas você tinha algum suporte aqui? Alguém que você conhecia? Ninguém, Você veio para onde? Você ninguém. parou no JFK, em Newark? Como Joguei, foi?
no JFK, fiquei em Manhattan, que nós tínhamos. Eu vim até com uma amiga minha, que já esteve aqui. Aí fomos para um hotel em Manhattan, que a gente tinha que fazer reserva, que era bom mostrar que você tinha reserva em hotel, essa coisa toda. Ficamos lá. Aí nós fomos para Queens, alugamos aliás, em Manhattan mesmo, alugamos um quarto. Que naquela época a gente alugava quarto, né? E era brasileiro a pessoa. Então, dali, a gente foi tendo conhecimento, tendo informações, ele falava com a gente as coisas, e fomos conhecendo a América, e fomos nos entrosando. E como foi essa parte de uma funcionária pública bem posicionada na Câmara de Belo Horizonte, se aposenta e vem para os Estados Unidos e tem que trabalhar de novo e começar? Como foi isso? Que tipo de trabalho você fez? Como foi para você essa adaptação e esse recomeço? É difícil como todo mundo, né? Que vem, que não sabe inglês, eu não entendia absolutamente nada. E o recomeço, eu vim com algum dinheiro, claro, para me manter algum tempo, vim com visto, né? Tudo direitinho. Então, é como todo imigrante, né? Eu não tive assim. Eu trabalhei em uma casa, não, duas casas, uma aqui em New Jersey e uma em Nova York. Então, com aquilo ali eu fui começando a ter conhecimento das coisas. Aí nunca mais. Eu fui assim, me desenvolvendo, eu trabalhei numa fábrica de costura, que uma pessoa me indicou, fui bartender, trabalhei na St. John's University. Então, a gente foi desenvolvendo, foi crescendo. E depois eu fui real estate, Corretora de corretora imóveis. de imóveis, em Nova York por mais de 10 anos. Foi a minha última profissão. Você mostrava os apartamentos de luxo, de Tudo, Manhattan, assim? tudo. Trabalhei, foi muito bom. Eu me desenvolvi bastante nessa área. E foram experiências que todo imigrante tem. E eu só tenho que agradecer esse país por ter me recebido. E sou muito feliz aqui. E você teve uma experiência muito interessante de conhecer todos os estados dos Estados Unidos. É isso mesmo, Miriam? É isso mesmo. Muitos foi americanos não conhecem os estados que eu conheço. Eu fiquei conhecendo 48 estados. Só não fui no Alasca e no Havaí. Eu tinha um amigo que eu fiquei conhecendo. Não ainda, né, Miriam? Eu tinha esse amigo que ele se aposentou, era um cara muito rico, muito bacana, entendeu? E ele queria fazer essa viagem nos estados. Ele se aposentou e não queria ir sozinho, me perguntou se eu queria ir com ele. Como eu sou muito aventureira, né? Sempre eu falei, claro, vamos, né? Tô dentro. E de motocicleta. Ele dirigindo. Ele dirigindo. Muitos lugares foram de motocicleta, ia de carro também. Mas a maioria foi de motocicleta. Nós atravessamos o país de motocicleta 2 vezes. É muita loucura. Daqui para Califórnia. Da Califórnia e do Canadá inteirinho. Nós andamos. Cada vez ele programava 6 semanas, 7 semanas, voltava. Aí depois programava outro e tudo. Eu achei muito interessante. Esse país é maravilhoso, eu tenho muito que agradecer a ele por isso. E Miriam, qual dos estados dá para escolher o que você mais gosta, assim, o que te surpreendeu mais e que você gostaria de voltar várias vezes? Olha, menina, cada um é diferente um do outro, né? Mas foi bom conhecer e Califórnia é muito bonita. Mas tem algum assim, por exemplo, porque são muitos estados, né? São 50. 50 no total. No Mas total. aqui no mesmo território, 48. 48. Todo mundo no mundo sabe que, Nova York, Nova York, Califórnia, isso aí é Flórida. O pessoal fala, mas teve algum estado que você falou, não, mas isso aqui ninguém fala e é incrível. Teve esse? Olha, a cidade que eu gostei muito foi de Chicago. São Francisco, que é na Califórnia, e o Chicago aqui na...
Então, a gente é muita coisa diferente que a gente vê nessas viagens, coisas assim que muita gente não sabe, né? Por exemplo, você vai no Wellstone Park, você entra no estado e sai no outro, que é Montana. Montana é um lugar que não tem nada, mas é cenário. Lindos, cada cenário lindo. Então, são coisas muito diferentes. Tem o Grand Canyon, Uhum. norte e sul, que também são coisas interessantíssimas para você conhecer. Uhum. Então, tem várias. E além dos Estados Unidos, você conhece, seu passaporte é bem carimbado, você gosta de viajar. Quantos países você conhece, Miriam? E agora, depois que eu mudei para os Estados Unidos, então, eu tive uma maior oportunidade para viajar, né? Então, eu conheci a Europa, bastante países da Europa, entendeu? São muitos, né? São bastante. Portugal, Espanha, Itália, Suíça, Áustria, Germany. Isso, quase todos lá eu fiquei conhecendo, né? Que são lugares maravilhosos. Foram experiências, assim, incríveis. E conheci outros também, né? Canadá, Bahamas, são tantos assim que a gente... Gente, a Miriam, olha, é muito chique essa mulher. São tantos assim, né? Isso aí, você gosta dessa parte cultural, né, Miriam? De Gosto. viajar, Eu dessa acho que troca. viajar é um grande investimento. Eu acho que é o maior investimento da sua vida. Essa experiência de conhecer a cultura. Cultura, como as pessoas vivem, você não se resume em um lugar, você se transporta, né? Amplia, né, sua Amplia seus, perspectiva até. seus conhecimentos também, né? Uhum. Miriam, e você tem, de certa forma, com o seu canal Miriam Digital no Instagram, é, realmente indo numa linha de empoderar as pessoas da melhor idade, as pessoas 60, 70, 80 mais, não é isso? 80. De onde veio essa inspiração, essa vontade de falar para esse público? Pois é, menino. O que eu acho importante é a gente adquirir conhecimento. Se você não adquire, se você não aprende, se você não acompanha esse desenvolvimento, você fica para trás. E não é porque você está aposentada, que você tem 80, 70, ou seja lá o que for, que você não pode ter outras experiências. Então, como eu gosto de estudar, eu estou aprendendo marketing digital e a inteligência artificial. Estou me Sim, preparando para ser uma profissional, se Deus quiser. de inteligência artificial. Exatamente, eu quero ser uma especialista. Olha só, ela tá no OpenAI, é isso, Miriam? Muito bem. E o que O que você... chat GPT, meu amigo, todos os dias. Isso aí. E o que que você já produz com a inteligência artificial? Porque, assim, não é incomum pessoas, inclusive da minha idade, terem resistência, falar, ai, porque é uma competição, porque o mundo nunca vai, porque não sei o quê. E você está aí com 81 anos, imersa na inteligência artificial, chamando o chat GPT de amigo e tudo mais. O que que você espera dessa revolução tecnológica, dessa revolução realmente que é a inteligência artificial e a robotização? Menina, eu acho que é a coisa do momento. Se você não aprender, você vai ficar para trás. Você tem que aprender essas coisas. Eu ainda me sinto capacitada de aprender. Então, eu estou me esforçando, eu compro cursos, eu fico no computador o meu dia inteiro, Estudando, testando, estudando, testando, fazendo, aprendendo, editando vídeos. editando. Assim, ainda tenho muito que melhorar, mas pelo menos eu já comecei. Uhum. Então, você tem que começar, você tem que né, mostrar que você está viva, gente. Porque isso é viver, aprender. Porque senão, o que você vai conversar com as pessoas? O que você vai fazer da sua vida? Então, nós temos que evoluir. A evolução é para todos, não importa a sua idade. Amei essa fala. Evolução é para todos.
E é verdade, a gente não pode se abandonar, parar no tempo, só criticar, ficar Exato. ali inerte, esperando É. uma Esperando mudança a do além. morte, esperando fazendo crochê dentro de casa. Eu não tenho nada contra quem faz, mas não é minha área. Você tá no high-tech, né, Miriam? Eu quero aprender mais. Sua história de vida importa.